Olá, professores, como estão vocês? Todo mundo bem? Espero que vocês estejam bem, firmes e preparados para o próximo domingo, quando a gente vai ministrar a 8ª aula dos nossos estudos a respeito do Espírito Santo, ok? O nosso plano para o final, né? A gente já está na 8ª lição e se der tudo certo, a gente tem pelo menos mais umas 3 lições aí pela frente. Eu queria falar um pouquinho ainda a respeito do fruto do Espírito Santo e eu queria falar também sobre os dons do Espírito Santo e talvez um pouquinho também de maneira mais particular a respeito daqueles dons mais controvertidos ou mais controversos, como o dom de línguas, o dom de profecia, os dons de milagres. Falar um pouquinho também a respeito dessas coisas. Se o Senhor nos permitir, vamos ver, né? Vamos nos preocupar com a lição do próximo domingo por enquanto, tá bom? Então vamos lá, é a nossa 8ª lição e a gente então vai falar um pouquinho sobre ela hoje, tá joia? A gente tem comentado bastante que o Espírito Santo, ele nos ajuda, né, nas nossas fraquezas pessoais, ajuda no nosso mundo interior e que ele cura as nossas enfermidades. A gente destaca bastante isso e essa questão da cura das nossas enfermidades, isso é bem interessante porque o Espírito Santo, ele faz uma de duas coisas: ou ele vai curar a nossa enfermidade, ou então ele vai impedir que essa enfermidade ela impeça que a gente frutifique. Quer dizer, você vai ficar com a enfermidade, mas você vai produzir frutos apesar dela. Há muitas pessoas que às vezes não são curadas pelo Espírito, mas ele não deixa a enfermidade atrapalhar a vida frutífera dessa pessoa. Por exemplo, Charles Spurgeon, né, que a gente sabe que ele era um homem que tinha problemas com depressão, ele tinha um problema muito sério de depressão, e no entanto o Espírito Santo não impediu que isso que frutificasse, né, que a vida dele produzisse frutos. Tanto que ele foi o maior pregador do século XVIII. Imagina, né? Ele tinha depressão e foi o maior pregador do século XVIII. Quer dizer, o Espírito impede que as nossas enfermidades, que elas se tornem um empecilho em nossas vidas e que elas, enfim, possam travar a gente de maneira que a gente não venha frutificar. Então, mesmo com elas, nós frutificamos. Então, ou o Espírito as cura, ou então ele não deixa que elas então nos impeçam de frutificar, ok? Vamos então para a 8ª lição. No próximo domingo, então, nós vamos estudar a obra do Espírito Santo na vida dos crentes em Jesus. Essa é a segunda parte, porque nós já fizemos um estudo a respeito disso no último domingo, né? Não domingo passado, no domingo retrasado, quando estudamos então a obra do Espírito Santo na vida dos crentes em Jesus, mas que foi a primeira parte, tá joia? O propósito dessa lição é compreender o trabalho realizado pelo Espírito Santo de capacitação dos crentes. Então, o Espírito nos capacita para quê? Então, a gente vai ver 4 aspectos aqui da capacitação do Espírito. O primeiro deles, ele nos capacita para realizar o trabalho do reino de Deus. Segundo, ele nos capacita para desenvolver o caráter de Jesus em nossas vidas. Em terceiro lugar, ele nos capacita para orar, para que tenhamos uma comunhão com Deus. E por fim, ele nos capacita então para a ressurreição do nosso corpo físico no final dos tempos. Pode ver que o Espírito Santo, ele faz tudo, né? Ele assovia e chupa cana aqui nesse mundo. Em outras palavras, a vida cristã depende dele. Se não for por ele, ninguém vai chegar a lugar nenhum, porque tudo acontece pelo Espírito, pela vontade dele, pela obra e pela atuação dele, ok? Agora, vamos fazer uma ligação então dessa lição com a lição anterior, tá joia? Na lição anterior, que foi a lição 7, nós falamos da maneira como o Espírito nos ajuda em nossos desafios interiores. Então vocês se lembram que falamos bastante sobre a questão de como ele nos cura, como ele nos liberta. Então nós falamos a respeito dessa obra do Espírito em nosso próprio coração. Hoje vamos falar da obra do Espírito de capacitação para fazermos o trabalho de Jesus. Então esse trabalho precisa ser feito. O Espírito Santo e Jesus querem usar as nossas vidas e é o Espírito que nos dá essa capacidade e nos ajuda então a servir aos outros. Tá ok? Então esse é
o nosso tema na lição 8, como o Espírito nos capacita para o trabalho de Jesus. E antes de falar da lição propriamente dita, é bacana a gente falar um pouquinho sobre qual é o trabalho de Jesus neste mundo. Afinal, o que Jesus faz? Porque se o Espírito nos capacita para fazer o trabalho de Jesus, nós temos que entender qual é o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus é implantar o reino de Deus na terra. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus neste mundo. Você sabe que Deus ainda não domina totalmente o mundo, né? Porque o mundo de pecado ainda está fugindo de Deus, ainda tenta evitar que Deus ele domine plenamente. Mas o reino de Deus está se expandindo, está crescendo neste mundo, e à medida que a igreja avança na obra missionária, o reino de Deus vai se expandindo até que um dia o mundo deixa de existir para que exista somente o reino de Deus. Então, esse é o trabalho de Jesus, implantar o governo de Deus neste mundo. O Espírito Santo nos capacita para fazer o trabalho de Jesus. Esse é o segundo ponto. E qual é a conclusão que nós chegamos? De que nós somos capacitados para implantar o reino de Deus neste mundo. Esse é o trabalho de Jesus e nós estamos ajudando Jesus a fazer isso. Ele está nos usando como instrumentos para que o reino de Deus seja implantado neste mundo. E aí a gente vai usar duas figuras que Paulo utiliza para falar desse trabalho que a gente faz com Jesus. A primeira de Coríntios 3,19, que 3,9, aonde Paulo fala que somos cooperadores de Deus. Essa expressão cooperadores de Deus é muito legal e muito bonita. Significa que a gente trabalha junto com Ele, né? A gente coopera com Ele. Já pensaram que honra maravilhosa? Nós somos cooperadores de Deus, ajudamos a Deus, portanto. E em Colossenses 1,24, Paulo usa a expressão preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Quer dizer, Cristo sofreu na cruz, ele teve uma aflição na cruz, mas ele ainda não terminou as suas aflições, né? Em que sentido ele não terminou as aflições? Ele não terminou no sentido de que o trabalho dele ainda não está completo. Ele continua trabalhando. Não para a nossa salvação exatamente, né? O trabalho da salvação está pronto. O que ele trabalha agora é para levar essa salvação a todos os povos, todas as nações, né? Todas as línguas. Então esse é o trabalho, e é isso que Paulo fala que resta das aflições. Quer dizer, Cristo ainda continua sofrendo, num certo sentido, de ver que muita gente não aceita o Evangelho e ele ainda está trabalhando para que essas pessoas o aceitem. E, portanto, ainda é uma aflição de Cristo. Então, a obra missionária ela é feita sob a aflição de Cristo, nesse sentido, e a igreja ajuda, então, preenchendo o que resta das aflições, ou seja, aquilo que Cristo ainda falta fazer, a igreja o ajuda, então, a fazer, e nós, portanto, estamos nessa luta juntamente com Jesus. Ok? Então, isso aí a respeito do trabalho cristão, a gente não precisa demorar muito nesse tema, é só para a gente saber o que a gente está fazendo, para saber, então, para o que o Espírito Santo nos equipa e nos capacita. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que o Espírito Santo equipa, e como é que ele faz isso? Primeiro, ele ilumina as nossas mentes. Por que ele ilumina as mentes? Para que possamos entender as coisas de Deus, tá certo? Se ele não iluminasse as nossas mentes, nós não entenderíamos a obra de Deus, o caminho de Deus, a vontade de Deus e como é que iríamos trabalhar para Deus. Então, o Espírito Santo ilumina as nossas mentes e, em segundo lugar, ele nos instrui. Lá em João 16, 13 e 14, a gente tem a ideia, então, de que o Espírito Santo ele é um mestre, um ensinador. Quando ele ensina e ilumina, então ele está nos equipando para o trabalho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o Espírito Santo nos capacita, tá certo? Então a ideia de capacitação a gente está usando aqui para explicar o conceito de poder. Já viram falar muito a respeito do poder do Espírito, né? O que é o poder do Espírito? O poder do Espírito, então, ele nos ajuda a fazer três coisas. Primeiro, sobreviver à violência das sociedades e dos sistemas políticos, ou seja, o mundo se volta contra a igreja, mas a igreja permanece firme. Então, para que ela permaneça firme, mesmo sob perseguição, ela precisa de poder. Não para lutar contra o sistema político, né? Porque a igreja não faz isso, mas ela precisa do poder para sobreviver a essa violência. Então, o Espírito Santo nos dá esse poder. Em segundo lugar, para proclamar o Evangelho.
E aí então nós temos a obra missionária, né? A obra missionária ela é feita no poder do Espírito, e se não for no poder do Espírito, não vai dar certo. Então, o poder para evangelizar e para fazer missões vem do Espírito Santo. E por fim, o Espírito trabalha em nós, dando-nos poder para produzir os resultados da sua presença. Nós sabemos que os resultados são os frutos do Espírito Santo, e o maior deles é o amor. E Paulo fala que esse é o mais importante de todos os resultados da presença do Espírito Santo em nossas vidas, que é o amor. Todos os outros são secundários e vêm depois. O amor é o primeiro, que significa que uma pessoa cheia de poder não é aquela que faz milagre, ou aquela que prega bonito, ou aquela que converte milhares. Não. Uma pessoa cheia do poder, em primeiro lugar e acima de tudo, é uma pessoa cheia de amor. O amor, ele é o resultado maior e o primeiro de todos os resultados, de acordo com Paulo em Coríntios, né? Capítulos 12, 13 e 14, inclusive. O amor é maior do que tudo, inclusive sobre profecia, sobre a obra missionária. O amor, o amor ele é o primeiro, né? É o caminho, o que Paulo chama de o caminho mais excelente. Porque se você tem o amor, você tem o resto. Né? Todo o resto faz sentido. E se você não tem o amor, Paulo diz, não adianta falar a língua dos homens e dos anjos, não adianta pregar o evangelho, não adianta falar para as pessoas e fazer milagres e maravilhas, nada disso importa se não tem amor. Então o amor é o primeiro e o principal e a maior manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa. Tá joia? Então esses são os dois primeiros, o Espírito equipa, o Espírito capacita. O terceiro deles é que o Espírito Santo produz os resultados da sua presença em nós. Então nós temos aqui os resultados da presença do Espírito, que em Gálatas são chamados então de o fruto do Espírito Santo. E eu ainda gostaria de fazer uma lição a respeito, na verdade está até semi-pronta já, né? Logo vou enviar a vocês, uma lição especificamente sobre o fruto do Espírito Santo, que é muito interessante e é muito importante para entendermos a maneira como o Espírito trabalha em nossas vidas. Então, o Espírito ele produz os resultados da sua presença, ou seja, aqueles frutos do Espírito, principalmente o amor. Em quarto lugar, o Espírito nos auxilia em nosso relacionamento com Deus, Efésios 2,18, ou seja, ele nos ajuda, né, com a oração, com a nossa comunhão com Deus, é Ele que nos auxilia nessa comunhão. A gente não teria condições de ter um relacionamento com Deus fora da presença do Espírito. Em quinto lugar, o Espírito Santo presta assessoria nas nossas orações. Então, quando vamos orar, nós oramos no Espírito, e Paulo usa várias vezes esse conceito de orar no Espírito, né? E outros autores do Novo Testamento. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito nada mais é do que orar com a assessoria do Espírito, com a assistência do Espírito. Então a oração deve ser feita no Espírito, ou seja, com a ajuda dele. Com a ajuda dele, a oração ela é vitoriosa, porque é ele que nos auxilia. A oração não tem que ser bonita, feia, não tem que ser. A oração tem que ser feita no Espírito. Então a gente vai entender um pouco mais esse conceito de orar no Espírito. Tem nessa sessão a respeito de orar no Espírito, existe lá um pouco mais detalhado, né, o que significa orar no Espírito em nossa lição, tá bom? Em sexto lugar, o Espírito nos ajuda em nossa adoração e louvor. Efésios 5:18-20 fala a respeito disso. Quando estamos adorando e louvando a Deus na igreja ou em particular, é o Espírito que nos ajuda nessa adoração. Então, naquele momento ele domina a igreja e ele está na igreja para que a adoração seja realmente verdadeira. Lembra que Jesus, né, falou que a gente deve adorar a Deus em espírito e em verdade, deixando aqui de lado e deixando para uma outra ocasião o que significa adorar em verdade. A gente agora pode entender o que significa adorar em espírito. Adorar em espírito significa que a gente vai prestar a Deus uma adoração que é assessorada pelo Espírito Santo. Nós adoramos no Espírito, ou seja, assessorados, ajudados, capacitados por Ele para fazermos isso, sem o que a nossa adoração não agradaria a Deus, porque como disse Jesus, o Pai ele procura pessoas que o adorem assessorados pelo Espírito. Então a nossa igreja está de parabéns, porque ela adora a Deus assessorada
pelo Espírito Santo, e não poderia ser diferente, senão a nossa adoração não seria verdadeira, ok? Em sétimo e último lugar, o Espírito Santo é o responsável pela nossa ressurreição. Então nós vamos ver que no final dos tempos nós vamos ressuscitar, e olha só quem é que é responsável por isso: o Espírito Santo. Vocês estão vendo que o Espírito Santo ele faz tudo, inclusive no final dos tempos, quando ressuscitarmos, é ele, porque afinal ele é o Espírito de vida. Lembra que ele é o sopro, e como sopro, uma das coisas que o Espírito faz é dar vida. Então no final ele é aquele sopro, assim como Deus soprou em Adão e Adão viveu, ele também vai soprar em nós, e nós seremos como aquele barro, né, informe, disforme, que de repente ganha vida num corpo renovado e transformado. E olha que curioso, quem que é o responsável por dar esse sopro que confere vida? É o nosso colega aí tão, né, e tão amado, tão querido, e que a gente venera com tanto prazer, o nosso amado Espírito Santo. É ele que está com a gente, e é ele que no final, portanto, vai dar o sopro final, que vai então nos trazer a vida eterna. Esta é a lição então do próximo domingo. Ela é bem simples, como vocês puderam ver. Ela não tem aqueles temas polêmicos, né, que a gente viu aí nos domingos passados. E eu creio que vai ser bastante fácil, e vocês vão poder dar uma aula muito abençoada, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. A próxima lição, a lição 9, a gente não mandou ainda, mas eu vou mandar, embora a gente não tenha ainda formatado, mas eu vou mandar a versão aqui em Word mesmo, e depois a gente manda então a versão formatada na semana que vem. Mas vocês já podem, se quiser, vendo, já lendo e sabendo do que se trata, eu já mando então junto com este material, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um restante de semana abençoado. A gente se vê agora no domingo, e a minha oração é que a lição de vocês seja muito abençoadora e vivificadora então para os alunos que vão ouvir vocês. Amém?